Boa noite, seja muito bem-vinda, seja bem-vinda ao episódio 130 do projeto Torne-se Magra. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Clagnan, eu sou analista comportamental, eu sou especialista em emagrecimento. E todas as quintas-feiras nós estamos aqui no projeto Torne-se Magra, trazendo um conteúdo para ajudar você a se tornar uma mulher magra, para assumir definitivamente o controle sobre as suas escolhas alimentares. Você domina sobre a comida e não a comida domina sobre você. Você precisa estar no controle. É sobre isso que nós falamos aqui todas as quintas-feiras. E o nosso tema de hoje é como emagrecer sem sofrer. Oi, Cá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Este é o nosso tema de hoje. Se achegue, nós estamos começando. E eu vou fazer essa live, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer 3 passos simples que é a base para que a gente emagreça definitivamente, sem sofrimento, sem restrição, sem precisar sofrer, sem precisar retirar o prazer, ok? Boa noite, meu bem, seja muito bem-vinda, tá? Então, são 3 passos simples. Eu quero que você anote esses passos. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo, nós atrasamos 3 minutinhos, porque a internet não entrou, mas agora estamos ao vivo. Boa noite. Muito bem. E quando a gente pensa, né, em emagrecimento, quando a gente pensa em, sabe, eu quero me libertar, porque muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente já fez várias tentativas e a gente está simplesmente rodando em círculos, andando em círculos. Ana, como é que você sabe disso? Muitos de vocês, né, tanto quem ouve aqui, quem ouve depois, quem sempre me pergunta, ou quando vê alguma foto e fala, Ana, como é que foi, né? Como é que foi isso? Mas a verdade é que eu fiz mais de 20 anos de tentativas de emagrecimento, então são muitos anos, né? E quando a gente está tentando fazer uma coisa, T. Harv Eker diz, né, no livro Segredos da Mente Milionária, é que se alguém chegou a algum lugar onde você ainda não chegou, é porque essa pessoa descobriu uma coisa que você não descobriu. E foi isso que aconteceu comigo. Né? Durante mais de 20 anos, eu fazia tentativas e achava que eu estava realmente fazendo a coisa certa, com sofrimento, com restrição, e eu tentava, engordava tudo de novo, emagrecia um pouco, engordava tudo de novo. Então, eu sempre trago aqui para vocês o caminho, a trilha, os passo a passos, aquilo que eu fiz, aquilo que eu executei com base científica em toda análise comportamental para a gente ter em mãos ferramentas para também chegar a esse objetivo, ok? Então, hoje, nosso tema de hoje é como emagrecer sem sofrer, né? Porque eu pensava assim, né, que não tinha como emagrecer sem sofrer, que para emagrecer eu precisava realmente fazer dieta, fazer restrição, cortar as coisas que eu gostava, cortar as coisas que eu tinha vontade de comer. E fato é que isso leva a gente até a página 2, né? E por muitas vezes eu experimentei isso, as minhas alunas que chegam aqui já experimentaram isso várias vezes, que é a frustração, o efeito sanfona, que é eu simplesmente estar todo o tempo indo e voltando, perdendo e ganhando. E nada rouba mais a nossa energia do que essas tentativas frustradas. E é exatamente isso que gera em nós esse sofrimento. Então, toda essa experiência de tentar e não conseguir, emagrece 1, engorda 5, imprime em nós uma crença, uma visão, uma mentalidade de que sofrer é difícil, de que sofrer não é para mim, de que eu desisto, porque simplesmente o emagrecimento é um caminho muito difícil de ser trilhado. E eu estou aqui para ressignificar essa crença que está aí dentro de você. O emagrecimento é leve, ele é simples, ele é uma caminhada onde ele é simplesmente o resultado, é consequência da mulher que você se torna. Você precisa mudar algumas coisas, simples coisas, virar poucas chaves para que você pare de pensar em dieta, falar em dieta, fazer dieta, mas não conseguir se tornar uma mulher magra. Aqui a gente vai romper isso.
Então, vamos lá. Eu prometi aqui para vocês que eu vou dar 3 passos simples para que você emagreça sem sofrer. E o primeiro passo, para quando a gente pensa, qual é um passo simples para eu chegar no emagrecimento? Quando eu digo para você que é um passo simples, significa que ele está aí. Ele já está aí disponível para você. Só que a única coisa que está acontecendo é que, por vezes, você está fazendo a coisa errada. Então, a cada passo certo que eu te der, eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado. Porque o fato de estar sendo difícil, de estar sendo penoso, de estar sendo trabalhoso, né? Com esse sacrifício, é porque a gente está agindo da forma errada. Então, quando eu te dou o passo certo, automaticamente você vai ver que tem um erro, que tem um passo errado atrás, ok? E a primeira coisa para você emagrecer sem sofrer, a primeira coisa é você simplesmente parar de fazer dieta. A primeira coisa para você emagrecer sem sofrer é parar de fazer restrição. É parar, é tirar o seu foco da quantidade, né? A quantidade de comida. Eu preciso comer menos. Eu preciso comer pouco. Eu preciso fazer restrição. Eu preciso me afastar das pessoas que eu gosto. Eu preciso me afastar dos ambientes. Eu não posso ir no churrasco. Eu não posso ir na pizzaria. Eu não posso viver. Quando eu imprimo esse sentimento, esse pensamento, essa sensação de que para emagrecer eu preciso fazer dieta, e dieta no sentido de restrição, de sofrimento, eu estou errando. Então, o primeiro passo para você emagrecer sem sofrer é parar de passar fome, é parar de comer pouco. Você precisa simplesmente, o primeiro passo, anota isso, é qualidade. É qualidade. Você precisa trocar a qualidade dos teus alimentos. Os alimentos, eles têm o poder de curar você ou de matar você. Então, muitas vezes, a gente come alimentos altamente inflamatórios que prendem a gente nesse ciclo infinito de fome. Então, o grande segredo aqui é qualidade. Foca na qualidade, tira o foco da quantidade de comida. Já eu preciso comer menos, cortar calorias, comer um peito de frango, um brócolis. Não, não, você precisa se alimentar. Você não precisa excluir alimentos, você precisa incluir alimentos. Né? Um corpo nutrido é um corpo em equilíbrio. Um corpo em equilíbrio é um corpo magro. Então, todo o excesso de peso, toda a deformação, na verdade, ele revela um desequilíbrio, uma descompensação física, emocional e mental. É quando eu compenso, é quando eu busco na comida essa quantidade, porque alguma coisa está faltando na qualidade. E a primeira coisa aqui é aumentar a qualidade dos seus alimentos. Escolha alimentos naturais, retire esse excesso de comida industrializada, esse excesso de açúcar. Existem alguns alimentos, por exemplo, se eu perguntar aqui para você, refrigerante é bom ou ruim? E aí você vai falar, é ruim. Farinha branca é boa ou ruim? É ruim. Fritura é bom ou ruim? É ruim. Óleos, óleos ultra refinados é bom ou ruim? É ruim. Então, na verdade, a gente sabe o que é comida ruim. E a gente também sabe o que é comida de qualidade, né? O que é uma comida saudável, o que é uma comida boa, o que é uma comida que vai me nutrir. Eu sei disso, eu sei o que é. Eu sei o que é. Ana, isso significa que para emagrecer eu preciso parar de comer toda e qualquer coisa gostosa, né? Como as pessoas dizem, eu preciso parar de comer pizza, eu preciso parar de tomar sorvete, eu preciso parar de comer doce, eu preciso parar de comer isso, comer aquilo. É que, na verdade, o foco não é esse. Essa é a grande preocupação, e quando a gente fica presa nessa preocupação, a gente cria uma resistência, uma parede tão grande que a gente não avança para a próxima fase. Você não precisa se preocupar com o que você tem que excluir da sua vida nesse primeiro momento. Você precisa se preocupar com o que você tem que incluir. Porque à medida que você inclui alimentos, à medida que você melhora a qualidade dos seus alimentos, a densidade nutricional, alimentos realmente que vão matar a sua fome. E não calorias vazias, não aquilo que simplesmente vai te dar esse prazer imediato, mas não vai nutrir o seu corpo.
Quando eu começo a dar esse primeiro passo, eu quebro essa resistência de, eu preciso cortar tudo, Ana, eu preciso tirar tudo. Não, você não precisa. Só que fato é que enquanto a gente não come qualidade, a gente está simplesmente viciada. Principalmente nós mulheres. Aqui eu falo com mulheres, né? De vez em quando os meninos aparecem por aqui, mas aqui a gente fala com mulheres. Principalmente nós que somos mulheres, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quanto mais porcaria eu como, mais eu danifico as minhas emoções, esse eixo, né, intestino-cérebro. Então, se eu estou comendo coisas ruins, as minhas emoções ficam ruins. As minhas emoções ruins me levam a comer coisas ruins. E eu fico nesse ciclo vicioso de pensamentos, sentimentos, emoções ruins, comida ruim. Sentimentos ruins, emoções ruins, comida ruim. E eu não consigo sair desse ciclo. Isso não significa que você não vai poder comer, né? Mesmo porque vocês sabem, vocês que estão aqui há bastante tempo, vocês sabem disso. O que eu digo aqui é que você consegue emagrecer com liberdade. E liberdade não exclui alimentos. Não diz você tem que excluir esse alimento. Não é sobre isso. Você pode comer. Vez ou outra eu como uma banoffee, vez ou outra eu como isso, vez ou outra eu como aquilo. Só que enquanto eu não me desintoxico, eu não vou sentir prazer na verdade. Eu não vou sentir prazer na comida de verdade. E eu fico todo o tempo buscando esses alimentos que me dão dopamina, que me dão prazer, que me dão alívio, porque eu não estou sentindo prazer a nível físico, porque eu estou fisicamente viciada naquele alimento de gordura com açúcar. Aquilo deixou meu corpo viciado, quimicamente viciado, e eu também, com isso, vou para o meu segundo passo, que é esse vício emocional que eu criei na comida. É essa busca de todo o tempo estar buscando na comida aquilo que eu não estou encontrando em nenhum lugar. Essa compensação. Então, se eu estou todo o tempo comendo a minha vontade, Ana, eu morro de vontade de comer doce, Ana, eu morro de vontade de comer pizza, Ana, eu não consigo viver sem pão, eu não consigo imaginar minha vida sem pão. Ana, é muito difícil. Ana, eu não consigo imaginar. Ana, eu não consigo fazer. Ana, não dá. Esse tipo de linguagem não é a linguagem de uma mulher. Esse tipo de linguagem não é uma linguagem de alguém que tem que estar no domínio da comida. O emagrecimento não é sobre comida. O emagrecimento é sobre você e sobre a sua relação com a comida. Então, o segundo passo é como eu me relaciono com a comida. Qual é o meu relacionamento? Como eu significo os meus alimentos? Quando eu sento, quando eu escolho a minha comida, quando eu vou para um restaurante, eu estou escolhendo com base em quê? Sabe quando você tem um relacionamento com alguém e esse relacionamento vai ficando ruim, vai ficando estranho, vai ficando tóxico, vai meio que jogando as coisas para debaixo do tapete, eu vou comendo escondido, eu vou comendo a mais, eu vou fazendo coisa errada, aí eu me arrependo, aí eu sinto culpa. Você já teve um relacionamento assim? Um relacionamento de amizade? Um relacionamento com uma pessoa mesmo? Onde você olha para esse relacionamento e fala, nossa, que relacionamento estranho, que relacionamento ruim. Muitas vezes, quando a gente está sofrendo para emagrecer, é porque a gente tem esse relacionamento ruim com a comida, chamado relacionamento tóxico, né? Chamado ainda mais um profundo comportamento tóxico. Comportamento tóxico é esse movimento, essa atitude de buscar na comida além daquilo que ela realmente é. Porque a comida tem única e exclusiva função de alimentar e nutrir o seu corpo. Com prazer, ok? Com prazer. Mas lembra do primeiro passo? Eu só sinto prazer na comida se eu realmente estou desintoxicada. Enquanto o meu corpo está cheio de porcaria, eu não consigo sentir prazer com a verdade. Eu preciso da indústria, eu preciso do industrializado, eu preciso da, da, da junção, daquilo que foi inventado. Eu não sinto prazer naquilo que é natural, naquilo que é da minha natureza. Então,
A gente tem um caminho longo para sair desse comportamento que veio ao longo de anos e anos e anos, repetidamente, né, sendo construído em nós, através de hábitos, através de crenças, através da forma que a gente pensa, da forma como a gente significa a comida. Então, o primeiro e o segundo passo, eles são dois alicerces, dois fundamentos, dois pilares do emagrecimento leve. O emagrecimento não precisa ser um sofrimento, ele pode ser leve, ele pode ser tranquilo, ele pode ser um passeio, uma jornada. Isso não significa que não vai exigir esforço de você, mas esforço inteligente é não fazer esforço o tempo todo. Se eu estou assim como eu, há mais de 20 anos tentando fazer dieta, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu estou fazendo um esforço burro. Quantos mais 20 anos eu tenho? Quantos mais 20 anos eu tenho para viver? E aquilo que eu resolvo hoje, os ciclos que eu resolvo hoje, os relacionamentos que eu resolvo hoje, principalmente com a comida, eu não levo. Então, os teus filhos, aqueles que vêm depois de você, não precisa resolver aquilo que você não resolveu. Agora, se você não resolver, fatalmente, no futuro, quem está vindo depois de você vai ter que resolver isso. Porque crianças, as pessoas, quem está do nosso lado, não acredita no que a gente fala. Não acredita. Elas acreditam no que a gente faz. É o seu comportamento que vai fazer as pessoas acreditarem em você. Acreditarem naquilo que você está fazendo, naquilo que você está executando, naquilo que você está vivendo. Então, às vezes, a gente quer mudar o mundo, mas a gente ainda não mudou a gente mesmo. A gente quer que a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos comam melhor, mas a gente não está comendo melhor. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue fazer. Então, aqui, eu preciso realmente voltar um passo atrás, elevar esse meu nível e falar assim: deixa eu entender com base em que eu estou escolhendo, com base em que eu estou fazendo as minhas escolhas. Quando você vai para o supermercado, qual é a sua lista? O que que você compra? Quais são os motivos que você está comprando as coisas que você está colocando dentro da sua casa? Enquanto você não fizer essas perguntas para você, você não vai sair do automático. E acredite, 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 o emagrecimento não é sobre comida. O emagrecimento é sobre você. Muitas vezes eu recebo muito isso, né, Ana? Eu recebo muito isso, né? Às vezes as meninas falam assim, Ana, eu preciso ter mais dinheiro, sabe? Eu preciso ter dinheiro para comprar coisas melhores. Eu preciso ter dinheiro porque, eu preciso comprar coisa light, diet, fit, isso e aquilo. E na verdade, não. Na verdade, você não precisa de nada disso. Esse é outro nível de sofrimento gigantesco que a gente tem. Acreditar que o que a gente precisa é aquilo que está nos faltando. Sabe assim, eu só vou conseguir emagrecer quando eu tiver na melhor academia. Eu só vou conseguir emagrecer quando eu tiver com uma nutricionista. Eu só vou conseguir emagrecer quando eu realmente tiver um plano alimentar com os meus macronutrientes feitos sob medida para mim. E não é assim, não é. Porque muitas vezes, por mais dinheiro que você tenha, mais porcaria você vai comprar. E muitas vezes você vai pagar uma nutricionista, ou vai pagar alguém, ou vai pagar um plano, né? Nós acabamos de fechar a nossa turma de mentoria, então muitas vezes as meninas entram aqui, comprometem o seu dinheiro, comprometem o seu tempo, e aí, quando elas chegam aqui, elas pensam assim: a Ana vai salvar a minha vida. A Ana não vai salvar a sua vida, mas não vai mesmo. Quem vai salvar a sua vida é você. O que eu consigo fazer aqui para você é encurtar o seu caminho, te dar ferramentas, que são muitas das ferramentas que eu trago aqui todas as quintas-feiras para vocês. Ferramentas para ajudar você, para que você realmente olhe para a tua realidade, né? Para o teu comportamento, para aquilo que está saindo de você. Porque aquilo que você tá, o seu comportamento, o que você coloca no seu prato, né? É você. Você pega uma colher e coloca a comida no teu prato. É você que compra uma coisa, abre o pacote e coloca isso na sua boca. Isso se chama comportamento. Isso se chama atitude. E se isso está sendo feito de forma automática, isso não é aleatório, ok? Isso não é aleatório. Então, quando eu estou nesse mecanismo, nesse padrão comportamental que está todo o tempo me levando para o excesso de peso,
alguma coisa está fora do lugar. Todo excesso esconde uma falta. Todo desequilíbrio tende a ir para o equilíbrio. Então, se você está excedendo na comida, se você está acumulando peso, se você está simplesmente jogada no sofá, simplesmente sem se mover, sem se movimentar, né? Isso é uma lei natural, isso é uma lei da natureza. A vida é sobre movimento, a vida é sobre qualidade, é sobre escolhas. E se eu estou simplesmente parada, deixando que a vida me leve no automático, até simplesmente no prato que eu como, se eu não estou tendo a capacidade de escolher a minha comida, se eu escolho, coloco no meu prato, como, e isso, né, tem vários estudos que dizem que em fração de segundos depois eu simplesmente já me arrependi de ter comido. Eu já me arrependi da escolha que eu fiz. Quem é você? Quem é você que se arrependeu da comida que você acabou de comer? Por que que isso acontece, Ana? Por que que isso acontece? Porque simplesmente a gente foi para o banco de trás, a gente saiu da linha de frente das nossas escolhas. Nós estamos deixando que as coisas. Oi, vô, oi, tia. Que as coisas vão escolhendo por nós, que a vida vai escolhendo por nós. Então, o meu convite aqui para você é: assuma o controle das suas escolhas alimentares. E aí, o que pode acontecer com você é o que aconteceu comigo lá atrás, há 3 anos atrás. Dizer assim: eu não sei. Desculpa, eu não sei, eu não tenho inteligência emocional, eu não sou uma pessoa com desenvolvimento pessoal, eu não tenho desenvolvimento humano, eu não tenho ferramentas, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade de fazer escolhas alimentares assertivas. Eu não tenho capacidade de escolher com consciência e me responsabilizar pelas escolhas que eu fiz. Porque escolha consciente não é você não comer nada que não é saudável, é você comer com consciência do que você está comendo. Agora, se eu como uma coisa, eu sinto arrependimento, eu sinto culpa, e eu sinto frustração, e eu choro, e eu como escondido, alguma coisa está bagunçada, ok? Alguma coisa está muito bagunçada. E aí a gente vai para o nosso terceiro e último passo para eu emagrecer sem sofrer. Ô, Rô, tá preparado para a meia maratona, né? Meia maratona. Eu já estou treinando, tá? Já estou com a roupa de ir. Meia maratona, hein? E olha que faz uns dias que eu não faço 10 km. Eu acho que eu vou sofrer um pouquinho, mas... Oi, Má. Mas vamos lá, né? Desafio dado é desafio feito, né não? Tô chegando aí, né? Já eu tô por aí pra gente fazer isso. Muito bem. E aí, vamos falar do nosso quinto passo para a gente emagrecer sem sofrer. Esse daqui é um erro tão. Oiê! Esse daqui é um erro tão. Eu digo assim, ó, que se a gente acertar isso aqui, se a gente acertar isso, a gente acertou 70%. Mas assim, ó, 70% do caminho. Uma das coisas que a gente mais sofre para emagrecer é quando a gente transforma o lugar mais seguro para o nosso emagrecimento no lugar mais perigoso. O que eu estou dizendo com isso? Vindo do treino da academia assistindo você. Bora para mais uma transformação. Isso aí, Rô. Muito bem, incrível. Ô, Rô, eu estava aqui falando para as meninas, né? Ah, eu falo para as mulheres, mas sempre tem os meninos que aparecem por aqui, né, Rô? E o Rô é um dos meninos que está sempre por aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem. E aí, quando eu penso nesse terceiro passo, né? Esse é um dos erros mais cruéis que a gente comete. Se a gente acerta esse, a gente acerta muita coisa, porque ele é uma base, sabe? Ele é a base da pirâmide. Enquanto você ainda não desenvolveu a capacidade, a habilidade de fazer escolhas, ainda quando você não transformou a sua visão, a sua percepção sobre a comida, né? Porque nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Você já se fez essa pergunta? Por que algumas mulheres simplesmente têm uma relação boa com a comida? Simplesmente conseguem dizer não, conseguem comer pouco, conseguem viver melhor, conseguem comer coisas, sei lá, tomar uma cerveja, comer um sorvete, fazer alguma coisa que é completamente fora, e essas mulheres, elas não são obesas, elas não estão acima do peso, nem nada disso.
e não estão nessa vida sofrida de fazer dieta. Por quê? Porque nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Então, os alimentos nós significamos da forma como nós somos, como nós acreditamos. E um dos erros mais cruéis que a gente comete na hora do emagrecimento é transformar o lugar mais seguro no lugar mais perigoso. Da onde você está falando, Ana? Eu estou falando da sua casa, eu estou falando do seu ambiente. E aqui eu vou falar um pouquinho mais abrangente. O seu ambiente externo, o seu armário, a sua geladeira. Você está comprando coisas e colocando dentro da sua casa. Você precisa, no processo de emagrecimento, aprender a criar um ambiente que proteja você. Se você não tem habilidades para dizer não, se você ainda não consegue resistir, se você ainda está em processo, você tem que colocar esse ambiente ao seu favor. O que que é o ambiente ao seu favor, gente? Quando eu comecei há 3 anos atrás, o que eu ensino aqui para vocês em relação ao ambiente, eu faço isso ainda, tá? Eu faço isso ainda. Eu não estou aqui pregando teoria, eu não estou pregando teoria, eu estou falando de prática, de coisas que funcionam em todos os níveis que você estiver. Talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, você já chegou no seu peso, ok? Só que a vida, ela não é algo estático, é algo em movimento. Então, daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 5 anos, você vai precisar fazer esse movimento de uma outra forma, com uma outra estrutura, mas ainda vai fazer. Quando você cria um ambiente que te proteja, e eu já quero deixar isso como exercício, que vocês sabem que aqui todas as quintas-feiras tem um exercício. Você precisa abrir a sua geladeira, e eu faço isso sempre. Às vezes eu abro a minha geladeira e falo, tem de porcaria aqui na minha geladeira ainda, né? O que ainda eu poderia tirar? O que que aqui de dentro realmente não me agrega? Eu faço isso com o meu armário, eu faço isso com o meu guarda-roupa, eu faço isso com o meu celular. Quantas pessoas estão no contato do seu celular que estão atrapalhando você? Atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Porque o que eu quero que você entenda aqui, que o processo de emagrecimento, ele é um processo evolutivo. Ele é um processo de fazer escolhas, onde você vai ter que fazer escolhas diferentes das pessoas que você convive. Quando eu estou falando de ambiente, eu estou falando da média das pessoas que você convive. Isso é estatística. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se no teu trabalho todo mundo come porcaria, e você vai precisar fazer um movimento para fora de todo mundo. Tá todo mundo aqui e você vai ter que fazer um movimento diferente de todo mundo. Você acha que para fazer um movimento diferente de todo mundo é sobre comida ou é sobre você? Porque no primeiro convite você vai ceder. Na primeira coxinha você vai comer. No primeiro bolo você vai comer o bolo inteiro. Então, desculpa, mas o jogo ele não é externo. O jogo não é sobre comida. O jogo não é sobre as pessoas. É um jogo de você contra você mesma. E à medida que você vai ficando maior, você vai entendendo que você vai ter que lidar com o teu ambiente. O teu ambiente interno, ele precisa ser mais forte do que o teu ambiente externo, porque o ambiente externo não vai jogar ao teu favor. Você não vai ter apoio. Essa é uma objeção clássica, né? Esse é um clássico de quem quer emagrecer. Ana, eu não tenho apoio, ninguém me ajuda, todo mundo me atrapalha no processo de emagrecimento. Parece que quando você quer emagrecer, é uma conspiração, todo mundo te convida para comer, todo mundo decide fazer aniversário no mês que você decide emagrecer. Gente, na boa, o emagrecimento, ele não é sobre as pessoas, ele é sobre você. E o mundo externo não vai jogar ao teu favor. Esquece essa coisa de apoio. Esquece isso. Esquece isso. Essa aula não é sobre isso, tá? Essa aula não é sobre isso, mas eu sempre trago essa aula de volta, que é a aula sobre autoestima, né? Sobre identidade. Enquanto você estiver buscando no outro validação, aprovação, confirmação, coragem, capacidade, o outro tem que validar você para que você diga, ah, eu consigo fazer? Não, você consegue fazer.
A minha missão aqui não é dizer para você o que você tem que fazer. A minha missão aqui é você descobrir o que você precisa fazer. Tá tudo aí dentro. Eu não tenho nada aqui comigo. Nada, nada, nada. Eu sou só alguém servindo aqui. Eu só estou servindo você, dizendo para você que as escolhas que você precisa fazer estão aí dentro de você. Essa semana eu compartilhei, né? Nós estamos em mentoria e no meu grupo de mentoria eu compartilhei com as mulheres isso essa semana. Eu treino de manhã há muitos anos já, talvez um pouco mais desses 3 anos, né? Eu treino de manhã. Quando eu morava em São Paulo, eu já treinava de manhã. E aí, aqui, principalmente, né? Quando eu tô aqui, eu tenho treinado de manhã há muito tempo. E uma das coisas, né, que é o meu segredo de treino é assim, ó. Ai, quantas vezes por semana eu ensino isso para as minhas alunas, sabe? A gente precisa diminuir o nosso sofrimento. Ai, Ana, quantas vezes por semana você treina? Eu treino todo dia. Treino todo dia. Sabe por quê? Porque o dia que eu tô cansada, eu não treino. Porque se eu falar assim, ai, sabe que dia que eu treino? Deixa eu ver aqui. Ai, vou treinar segunda, vou treinar quarta, vou treinar sexta e sábado. Aí começa a dar falha. Aí sempre uma quarta não vai dar, uma sexta não vai dar, um sábado não vai dar, uma quinta não vai dar. E aí você começa a pular dia. Você começa a pular dia. Ah, quarta não deu. Ah, então eu só vou na quarta que vem. Quando você cria uma rotina de treinar todo, cara, quando você treina, eu treino todo dia. Aí você vai falar assim, Ana, você treina todo dia? Não, não. Por quê? Porque tem dia que eu tô cansada. Tem dia que eu fico aqui até tarde atendendo. Tem dia que eu dou aula até tarde. Então, tem dia que eu não acordo 4h30, porque eu não consigo, né? Porque um dos pilares é você descansar também. O descanso é importante, o sono é importante, a gente sabe disso, né? Cada um tem que respeitar a fase que está vivendo, os desafios, enfim. Mas o sono é importante. Só que uma das coisas que eu criei para um ambiente que me proteja, né? Um sistema, isso eu aprendi com uma das maiores coaches da Europa. Você não precisa de meta, você precisa de um sistema de tudo que você precisa fazer. Quando você cria esse sistema, você simplesmente ele fica anti-falha. Por exemplo, o treino. Ana, quantas vezes você treina? Eu treino todo dia. E o dia que dá errado, eu não treino. Ponto. Que dia que você descansa? O dia que eu tô cansada. No dia que eu não tô cansada, eu faço. Ana, todos os seus treinos são 100%? Não, não, gente, não. Sabe, a gente está atrás de perfeição, a gente está atrás de detalhe, a gente está atrás do, ai, mas quanto é de micronutrientes, quantas ml de água eu tenho que tomar? 3 litros, 225 ml. Não, 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 não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o seu comportamento. É sobre você criar um ambiente, uma estrutura, um sistema que promova você, que leve você para o outro lado. E muitas vezes você está simplesmente errando nisso. Quando que você diminui o seu sofrimento? Quando você, Sun Tzu, em um livro A Arte da Guerra, fala sobre isso, né? A grande, né? A suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. Tira de dentro da sua casa aquilo que está atrapalhando você. Tira do teu celular aquilo que está distraindo você. Escreve assim no seu celular, distração, distração. E quando você tiver com mais coragem, quando a tua dose de coragem e de autoavaliação aumentar, apaga. Tem pessoas que fizeram parte da nossa vida, mas não fazem parte do nosso futuro. Mas a gente não tem coragem de deixar para trás. Deixa para trás. Como diz meu mentor, libera o destino das pessoas, deixa as pessoas viverem, vai você viver a sua vida. Ambiente atrapalha você. E ambiente é sobre a comida que você coloca, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, porque nós somos alimentados, né, por comida, por alimento, por aquilo que de fato nutre o nosso corpo, mas também nós somos nutridos por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. Se você está ouvindo de você mesma, né? E a gente acredita, né? Tem um certo grau para que o teu cérebro acredite no que você está falando. E uma das coisas que faz o teu cérebro acreditar, é assim que as crianças aprendem, é sobre repetição e intimidade. O seu cérebro só acredita naquilo que é falado para ele com repetição e com intimidade. E aí você está todo o tempo repetindo para você, em pensamento e até
verbalmente, você está verbalizando, você está jogando para fora, para o universo, que você não consegue, que é difícil, que eu desisto, que é impossível, que para mim não dá, que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle. E essa não é a verdade. A verdade é que a sua natureza é controle. A sua natureza é dominar sobre a comida. Que dia que algo menor que você está dominando sobre você? Então, enquanto eu não viro essa poderosa chave, né, essa transformação, essa metanoia, enquanto eu não mudo essa mentalidade, eu não troco os meus óculos, né? Eu preciso criar um ambiente que me proteja. Então, eu faço isso até hoje. Abre a tua geladeira, abre o teu armário, abre o teu guarda-roupa, sabe? Tira aquela roupa que deixa você feia. Tira aquela roupa que não combina mais com você, que faz parte do teu passado. Tira, doa, não faz parte de você. Então, quando eu começo a ter esses comportamentos, quando eu começo a fazer as escolhas, você não precisa fazer uma escolha alinhada com a mulher que você está vendo hoje refletida no espelho. Você precisa começar a fazer escolhas alinhadas com a mulher que você está vendo daqui a um ano. As coisas acontecem duas vezes. Antes de acontecer no mundo material, precisa acontecer dentro de você. Precisa acontecer dentro da sua mente. Isso é bíblico, isso é histórico, isso é neurociência, isso tem diversos estudos científicos. Você não vai se tornar uma mulher magra fisicamente enquanto isso não acontecer dentro de você. Não tem nada, absolutamente nada fora de você que está te impedindo de emagrecer. Absolutamente nada. Não tem um marido, não tem um namorado, não tem nada, 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 nem ninguém capaz de impedir que você emagreça. Apenas você. O jogo é dentro, o jogo é com você. E o meu convite aqui é sempre para despertar a sua natureza. A natureza da mulher que é magra por natureza, porque ela vive em equilíbrio. E um corpo em equilíbrio é um corpo magro. Você não tem como ser uma mulher obesa em equilíbrio, porque a obesidade significa excesso. Então, o segredo aqui não é fazer dieta, não é cortar, não é sofrer, não é contar calorias, não é restrição. O segredo aqui é você olhar primeiro, antes de tudo, para as tuas escolhas, para aquilo que você está escolhendo, para aquilo que você está vivendo, e se fazer uma simples pergunta: o que que eu estou fazendo que não está alinhado com a mulher que eu quero me tornar? E aí você faz esses simples três passos. Simples três passos. Come com qualidade, melhora a tua relação com a comida. Coloca atenção nisso. Você não precisa comer o seu medo. Você não precisa comer a sua ansiedade. Você não precisa comer a sua expectativa. Você só precisa comer comida com qualidade. Comida com qualidade. Comida com qualidade. Só. Sem passar fome, né? O Dr. José Souto, que é o presidente da Associação Brasileira de Low Carb, ele fala muito isso. A dieta é o cemitério das dietas. A fome é o cemitério das dietas. Porque quando você acredita que para emagrecer você precisa comer pouco, é o começo do fim. É o começo do fim. Você não precisa comer pouco. Você precisa comer melhor. Você precisa focar na qualidade. E o terceiro passo é ambiente. É ambiente. É ambiente. A suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. Crie um ambiente que proteja você. Coloque alimentos que protejam você. Quando eu comecei, há anos atrás, era muito difícil emagrecer. Não tinha opção. Não tinha, por exemplo, um adoçante natural. Hoje a gente tem o eritritol, a gente tem xilitol, a gente tem stevia, a gente tem trocentos e 80 milhões de receitas fit, de receitas com farinha que não vão inflamar você, que não vão aumentar o seu índice glicêmico, que não vão inflamar o teu intestino e que vão te dar prazer. Ana, não me dá prazer agora. Não vai, não vai. Enquanto você não se desintoxicar, enquanto você não fazer isso de forma gradativa, não vai. Mas acredite, uma hora vai. Uma hora você vai sentir prazer. E o nível de prazer de dopamina, né? De comer lá nos meus stories hoje, né? Eu cheguei em casa e a mãe tinha feito um bolinho, um muffzinho
de carne moída com legumes e açafrão e tal. E você come aquilo, né? Eu comi aquilo e você faz automaticamente o seu sistema de dopamina já faz, né? E para muitas pessoas, cara, vai falar, cara, que coisa sem graça, não tem uma gordurinha, não tem uma fritura, não tem nada, entende? Só que por que que eu sinto prazer com isso? Porque eu fui treinando. Isso é treino, isso é repetição, isso é desintoxicação. Enquanto eu não me desintoxico, eu não sinto prazer. Então, eu não preciso retirar o prazer da minha vida, eu preciso ressignificar. Eu preciso ressignificar. E vai ter uma hora em que você vai poder comer o que você quiser. Você vai poder comer doce, você vai poder comer açúcar, se você quiser, né? Se você quiser. Mas você vai ver que nunca, nunca, nunca mais será na proporção que você come hoje, né? Por muitas vezes, e eu pensei assim, tá? E ainda penso assim, eu acho que o açúcar é uma das piores coisas que pode existir, né? Eu acho que o açúcar é a exceção da exceção na nossa vida. A exceção da exceção. Eu acho que se tiver uma coisa que você tem que tirar da sua rotina, açúcar. Da exceção tem que ser a exceção da exceção, né? Porque realmente é algo muito ruim, muito prejudicial. E 40% do açúcar que a gente consome, ele é bebido, a gente bebe suco, a gente bebe refrigerante. Então, quando a gente muda isso, a gente já aumentou muito a qualidade da nossa alimentação. Então, esses são os 3 passos para que você emagreça sem sofrer. Qualidade, atenção naquilo que você está escolhendo, né? Escolher de fato a comida pela comida e você criar um ambiente que proteja você. O emagrecimento, ele não precisa ser sofrido, ele pode ser leve. É uma jornada em que você chega do outro lado de forma leve, quando você está na direção certa. Então, essa é a direção. Essa é a direção. Eu não preciso aqui citar descanso é treino, é isso aí. Eu não preciso aqui, com certeza, citar todos os artigos científicos e todas as evidências científicas que tem por trás de tudo isso que eu falei aqui para você. Eu estou aqui para simplificar. E existe muita, muita evidência científica sobre essas 3 coisas que eu trouxe aqui para você. São 3 passos simples, básicos, que se você executar, isso tem um grande poder fisiológico, mental e emocional em você. Eu desejo fortemente que você se torne uma mulher magra. Que você assuma definitivamente o controle sobre as suas escolhas alimentares. Que você saia do banco de trás e você simplesmente seja protagonista. O autodomínio e o autocontrole combinam com você. Eu desejo para você uma ótima semana. Essa é a live número 130 do projeto Torne-se Magra. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui às 20 horas e 37 minutos para trazer para você esse conteúdo, para ajudar você, para levar você a dar mais um passo em direção ao emagrecimento. É uma honra ter vocês por aqui. Oi, Andresa, agora que eu vi que era você que estava por aí. Tudo bem? Tudo bem. Gente, uma ótima noite para vocês. Se cuidem. A gente se vê na quinta-feira. Um beijo imenso para vocês. Se cuidem. Até quinta.